torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Amém? Nós sabemos da história, muitos conhecem aqui o histórico de Davi, que quando ele pecou, a vida dele não se tornou mais a mesma. Até determinados instantes após o seu ato pecaminoso, ele não tinha pressentido totalmente a gravidade do que ele havia cometido. Ele ficou no seu palácio tranquilo, até que veio o profeta e lhe conscientizou do seu erro e a sua gravidade, o qual ele tinha cometido. E o salmista, ou seja, nós vamos ver aqui 6 pontos. E o salmista Davi, ele viveu vidas de tristeza após ele ser despertado do seu ato. Ele viveu vidas de desgosto, amargura e muitas outras perseguições causadas na sua vida por fruto do seu próprio pecado. E nós sabemos que aquela alegria que Davi tinha, aquela moral, aquela conduta de um rei realmente bastante exemplar, e que todos na época observavam ele como grande exemplo, como guerreiro, como homem, como pessoa, ele sentiu essa defasagem moral no meio das pessoas, no meio da sua família, no meio dos seus filhos. E aí ele sentiu não só grandes perdas nessa parte, mas perda na sua vida espiritual, de comunhão com Deus e de alegria com Cristo Jesus. Tanto que ele desejou que Jesus Deus lhe desse, ou seja, retornasse dando alegria da salvação, que ele não estava sentindo mais aquele prazer, nem aquele contentamento. Quando nós queremos ter a restituição de Deus nas nossas vidas e perdas, eu vou citar aqui 6 pontos, os quais nós precisamos para sermos restituídos por Deus. 6 pontos esses que nós sabemos que cada um deles é como um sistema que vem, oprime e aperta as nossas vidas. São sistemas que já trazemos geneticamente e que nós, ao conhecer a palavra de Deus, nós temos que lutar bastante, nós temos que investir bastante para que esse sistema sejam quebrados e nós passamos a ser uma pessoa completa em Cristo Jesus. Primeiro ponto, o que temos que fazer para alcançarmos a restituição? Nós encontramos ali no Salmo 11 e versículo 28, parte inicial, que diz: examine-se o homem a si mesmo. Jamais nós podemos ter restituição da nossa vida espiritual ou em todas as áreas das nossas vidas se nós não nos examinarmos a nós mesmos criteriosamente. Esse exame, ele deve vir numa autoconsciência desde o início, quando nós passamos a conhecer a Cristo Jesus, das eficácias, os seus efeitos espirituais, a sua operação espiritual, o seu agir que ele tem tido em nossas vidas, em todo o decorrer desses anos, e analisarmos: Senhor, quem sou eu hoje? O que é que eu estou sentindo? Ou as perdas que eu tenho tido, que eu sinto que hoje eu não tenho te agradado verdadeiramente? São exames que nós temos que fazer todos os dias para vermos em que nós estamos errando, em que nós estamos falhando, porque a própria palavra de Deus já nos diz que nós somos falhos, nós tropeçamos em todas as coisas, e não há um crente perfeito, não há um crente que na sua própria justificativa, a não ser o sangue de Jesus, ele possa justificar-se de si mesmo. Mas através desses exames, de uma autoconsciência, é que nós vamos chegar à conclusão e dizer: Senhor, eu perdi a eficácia do Teu Espírito, comunhão contigo, alegria da salvação, devido a isso que eu tenho falhado, devido às palavras que eu tenho dito, atitudes que eu tenho praticado e reações que não têm te agradado.
É tudo uma questão de exame para essa restituição acontecer na sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós não criamos aquela consciência de que no decorrer dos anos, nos caminhos do Senhor, na igreja, nós corremos o risco de tropeços, de falhas, de circunstâncias que muitas vezes nos leva a decairmos diante do Senhor Deus. Nós muitas vezes fugimos dessa consciência e achamos que pelo pacto que nós fizemos com Jesus, a aliança que nós fizemos com Ele, já estamos completos e que nada nessa vida vai nos abalar. Muito pelo contrário, nós vivemos circunstâncias, nós vivemos dificuldades e lutas no dia a dia e que nós muitas vezes, na fragilidade humana, perdemos eficácia, perdemos comunhão com Deus, perdemos muitas vezes aquele contentamento, muitas vezes quer até fugir à paz, o qual nós conseguimos anteriormente após ter feito uma aliança com Cristo Jesus. É através de um exame que você se conhece. Hoje, quando nós precisamos tratar da nossa saúde, nós precisamos de um médico, precisamos de um especialista. Se alguém tem problema psicológico, precisa de um psicólogo. Ou seja, em toda a área sistemática da terra, precisamos de alguém que nos examine, visualize a nossa condição, para nós dizermos: estou sofrendo disso. Mas no exame particular seu, de você para com Deus, você precisa unicamente parar, sentar, analisar e ver em você mesmo o que é que você tem perdido e o que você tem sido hoje na presença de Cristo Jesus. E essa condição do exame é algo que tem que afetar todos, afeta todos. O exame é geral, o exame não é restrito, o exame não é para determinadas pessoas e nem determinada área da sua vida, mas é para todas as áreas da sua vida. Compete nós nos examinarmos para vermos e dizermos: Senhor, foi aqui que eu caí, e é aqui que eu me levantarei, e é aqui que eu voltarei a ser aquela pessoa que no passado eu era, te glorificava, agradava a ti e exaltava o teu santo nome. É uma consciência comum, é uma experiência especial. O crente não precisa examinar o outro, o crente não precisa olhar para o outro e dizer: você precisa disso, precisa daquilo. É claro que nós muitas vezes, por desejo de ajudar alguém, auxiliar alguém, temos essa tendenciosidade de querer apontar algo em alguém. Isso é normal, sentimos muitas vezes aquela pessoa carente em alguma coisa, mas é algo que nesse exame depende unicamente de você, depende unicamente de mim, porque nós não precisamos, na consciência desse exame, ser vigiado por ninguém, mas a consciência do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, lhe dá a perfeita consciência de quem você está sendo hoje. Segundo ponto, sermos obedientes a Deus em todo o tempo. Sermos obedientes. Irmãos, muitas vezes, em muitas coisas, nós desobedecemos a Deus. Eu mesmo já desobedeci muitas vezes. Muitas. Nossa, meu Deus. Por quê? Essa condição de obedecer, como eu dei referência anteriormente, é um sistema que está dentro de nós, ou geneticamente, ou adquirido muitas vezes pelo nosso próprio egoísmo. Obedecer é uma questão que vai de encontro, muitas vezes, o que nós pensamos de contrário. Eu quero obedecer, mas tem coisas que realmente não bate bem com os meus interesses. Eu quero obedecer, mas obedecer isso, porque obedecer é uma coisa muito fácil, quando esse copo está velho
e eu quero jogar fora aquilo que não me serve, mas aquilo que está ligado ao meu próprio interesse, e que quem me pede essa obediência é uma pessoa que realmente me conhece por total da minha formação, que é Deus, aí agora há um custo muito grande. Obedecer a Deus não está ligado simplesmente a um ato de dizer: Senhor, que maravilha, tu me deu ordem, lá eu irei e vou cantando. Irmãos, nem sempre. Às vezes Deus, quando pede algo a você e a mim, é aquela questão, temos que fazer, mas não fazemos muitas vezes louvando a Deus, nem cantando, nem levantando as mãos para cima. Oh Senhor, vou fazer isso porque o Senhor está me pedindo. É verdade ou não é? Porque o Senhor está me pedindo que eu faça. A gente vê dando referência a Abraão quando Deus lhe pediu seu filho. Abraão não foi cantando, ele foi triste, que era o único filho e o filho da promessa. Mas abra aí referente à obediência, 1 Samuel, versículo 12 e 14. 1 Samuel, capítulo 12, versículo... Não, perdão, irmão, perdão. Ah, não, é Samuel mesmo, 12 e 14. Pode abrir, irmão. Falha foi minha, já foi corrigida. 1 Samuel 12 e 14. Que nos diz o seguinte: se temerdes ao Senhor e os servirdes e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebelde ao mandamento do Senhor, assim como o rei que reina sobre vós, seguireis ao Senhor vosso Deus. O obedecer, irmãos, está ligado a isso, não sermos rebeldes ao que o Senhor quer que você faça. É aquilo que tem que ser espontaneamente, aquilo que tem que ser voluntariamente, mas nós temos que obedecer. Obedecer não está ligado aos meus interesses, não está ligado ao que eu penso, não está ligado às minhas ideologias ou fatos corriqueiros que eu tenha que criar, achar que deve ser da minha maneira, mas é algo que tem que estar ligado àquela questão em dizer, não um conceito, mas em dizer, eu amo ao meu Deus, eu vou obedecer porque Ele está me pedindo que eu não proceda assim, ou faça determinadas coisas que venha agradar a Ele, ao Senhor Jesus. É esse o propósito de nós obedecermos ao Senhor Jesus. E quando nós obedecemos a Deus, nós só levamos vantagens. Para o sistema da terra é o seguinte: você vai fazer isso, você já está sabendo que você está ordenado, mandado por Deus, você vai fazer isso, meu filho, você vai ter prejuízo, você vai levar desvantagens, você é muito obedientezinho, você é muito, sei lá, todo sistemático, rapaz, você deve fazer, eu acho que você deve fazer assim, dessa maneira que eu aprendi, ou que eu tenho praticado com meus pais, com meus tios, meus irmãos, eu aprendi assim. As pessoas criam conceito na obediência, para que você simplesmente faça aquilo que deseja o seu coração, e não é bem assim. A restituição está ligado a isso, a esse critério que você tenha que obedecer a Deus. Que todas as bênçãos do Senhor, irmãos, tudo que nós venhamos a receber de Deus, elas são constitucionais, ou seja, é aquilo que você tenha que fazer obedecendo a Ele, para que você receba a bênção de Cristo Jesus. É tudo decorrente disso, o receber ou não, o perder ou ganhar,
É obedecendo que nós passamos a ser abençoados por Cristo Jesus. É fácil obedecer? Não. Não estou aqui como hipócrita e dizer que é fácil para vocês, ou é fácil para vocês ou para mim, ou seja, vice-versa. Não é fácil para ninguém, é difícil, mas é esse o caminho, é esse o trilhar para nós sermos abençoados e renovados por Cristo Jesus e alcançarmos as bênçãos nos quais Ele delega para a gente. Quando nós obedecemos, as portas estão abertas e nós somos abençoados por Cristo Jesus. Dou referência àquela parte quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, ele obedeceu em todas as coisas, e a Bíblia diz que após ele vencer essas tentações, veio os anjos e os serviram. Assim mesmo Deus faz com você, comigo, quando nós obedecemos a Deus, vem os anjos e nos servem das bênçãos os quais você tem clamado, pedido, desejado de Deus. Ele vem e exerce a sua função por misericórdia, mas porém mediante a minha e a sua obediência em Cristo Jesus. É esse o fator chave, é esse o fator importante, é esse o fator que nos leva a nós sentirmos a graça de Deus, sentir o renovo de Cristo. É através dessas exigências que Ele faz para mim e faz para com cada um de nós, para que nós sejamos abençoados por Cristo Jesus. Amém? Segundo ponto, confiar mais em Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que todo mundo tem fé. Se alguém me perguntar, eu digo que tenho fé. Nossa, eu vou até querer competir, dizer que eu tenho fé até mais do que vocês. Hoje é uma onda de tenho fé, tenho fé, tenho fé, tenho fé. Mas quando vem uma circunstância de alguma coisa, coça-se a cabeça. Mas Jesus, e agora? O que será de mim? Jesus, o que eu farei? As coisas estão apertando, as coisas estão, a situação está ao contrário, a forma que eu pensava, isso e aquilo, e muitos comentários as pessoas dão com relação à sua forma de viver e o que está acontecendo. Confiar mais em Deus, irmãos, é você tornar isento tudo que você tem como forma de apoio. Confiar mais em Deus não é você dizer, eu confio em Deus, mas tenho 40 mil no banco que lá vai me servir. Confiar em Deus não é você dizer, eu tenho isso que vai me servir. Aí não é uma confiança verdadeiramente como a palavra de Deus nos diz e nos mostra. Mas é uma confiança que nas circunstâncias nós paramos para pensar e dizemos, Senhor, e agora? Na mesma hora entra a consciência, mas meu Deus é poderoso e Ele pode todas as coisas. Meu Deus é poderoso, não tenho nada, não possuo nada, mas meu Senhor, o que é que vai acontecer? E hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma onda de senso crítico com relação à fé das pessoas, sabe como? Em uma coisa simples, fulano, você está trabalhando, ele, rapaz, estou lutando aí, batalhando, irmão, prossiga, vá, porque as coisas não caem do céu. Claro que tem coisas que Deus permite nós fazermos, tomarmos a condução e de irmos ao encontro de algo, mas irmãos, são expressões na maioria das vezes para combater a minha fé, para combater a sua. São expressões que já se tornaram como fulano, mas as coisas não saem do céu, não caem do céu, mas ao mesmo tempo, para lhe causar um certo constrangimento, uma certa tristeza, porque nós vivemos as opiniões das pessoas e esquecemos do que Jesus fez, Deus fez ali no Egito, quando Ele próprio, citando na Bíblia, diz que o maná caía do céu, as codornizes caíam do céu, tudo Deus providenciava do céu, mostrando que Ele é soberano, e as suas armas, os seus amparatos que você acha que está preparado para a vida,
quero dizer para você que não é o suficiente, é tudo o engano. Mas que viver para a fé, irmão, para a fé, confiar verdadeiramente em Deus, é você ter a certeza: meu Senhor, estou sem nada hoje, mas meu Deus proverá tudo. Senhor, estou passando por isso, mas eu tenho certeza que numa situação que o Senhor sabe traçar, sabe trabalhar, sabe fazer, sabe agir, o Senhor me dará a providência, irmãos. É simplesmente uma questão de crer, e não ouvir opiniões insensatas de pessoas que lutem contra a sua fé, que queira abater a sua fé, que queira lhe desmoralizar a sua fé, mas de você ter a sua própria consciência em dizer assim: meu Deus pode todas as coisas na minha vida. Abra aí Salmo 62, 8. Salmo 62, 8. Que diz assim: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Aí a prova da fé, derramar o coração, ou seja, crer abertamente, crer tranquilamente, crer confiante, crer de maneira que nada como reflexão negativa venha afetar a sua vida, irmãos. Hoje se fala muito sobre fé, mas a gente vê muitos afugentados, muitos desesperados com essa onda do coronavírus. Muitos desesperados. Pessoas que não têm mais paz, pessoas que já não têm mais tranquilidade, pessoas que não querem mais nem chegar diante das outras pessoas, porque o pânico já tomou conta do seu coração. O perigo existe, irmãos? Existe sim, não estou sendo ignorante, de maneira nenhuma, mas o que eu quero dizer, que se nós crermos nesse Deus poderoso, o qual nós dizemos que temos fé e que acreditamos nele, as coisas, irmãos, terão seu contorno diferente, e é assim mesmo que Deus, Ele quer agir na minha vida e na sua vida também. E a Bíblia ainda deixa mais claro que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, aquilo que é impossível, o que é que acontece? Você não vai receber nada. Você não vai receber nada, porque o que é impossível é impossibilitado de acontecer. E Deus nesta noite quer mostrar que essa restituição envolve fatores que nós muitas vezes ignoramos, deixamos de lado, mas que é muito importante para a minha vida e para as nossas vidas também. Amém? Deus deixe o orgulho de lado. Deixar o orgulho de lado. Irmãos, às vezes, existem casos que a pessoa diz assim: eu não sou orgulhoso. Claro, tchau, até logo. Outro diz: eu também não sou orgulhoso. Tchau, até logo, tá bem. Mas a questão do orgulho está ligado a uma circunstância que vai acontecer na sua vida, no qual você vai se revelar que somos orgulhosos em alguma coisa. O orgulho é um implante realmente que nós muitas vezes não queremos admitir, e fica chato admitir muitas vezes, não é verdade? Mas as circunstâncias da vida, ela deixa que venha a ser revelado o quanto de defeitos nós temos muitas vezes dentro de nós. É como um trauma. Alguém diz: eu graças a Deus não tenho um trauma nenhum. Não tenho. Um menino de 3 anos está brincando, fazendo as bravuras dele, que é natural, é da infância. Aí alguém diz: que menino abestalhado, que menino mais tontinho. Revelando o quê? Que aquela criança está vivendo a infância dela,
mas o trauma está nele que não teve uma boa infância. Assim mesmo é o orgulho. Quando nós muitas vezes não queremos admitir algo para termos uma imagem bonita, não queremos admitir que estamos realmente no fracasso, na luta, na batalha, ou então passando por situações adversas, porque para nós termos aquela imagem conservadora de que fulano é o tal, fulano sabe como fazer as coisas, fulano é o cara, fulano é a pessoa que dá um forte exemplo. Mas muitas vezes, no nosso interior, Deus, Ele não vê desta maneira. Deus, Ele como conhecedor de todas as coisas, Ele não vê a nós como nós imaginamos e queremos muitas vezes transmitir para as pessoas aquilo que não somos, aquilo que aparentemente queremos ocultar para as pessoas. Amém? Vamos abrir aí Isaías 2, versículo 17. Isaías capítulo 2, 17. A arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? Deus, Ele procura seus meios. Não é que Ele queira, não é que Ele faça isso como um ato de brutalidade para nos prejudicar, para vermos realmente decaídos, mas Ele faz isso como uma forma de nós aprendermos, como uma forma de nós nos autoexaminarmos e dizer: eu preciso mudar dessa área, eu preciso mudar de uma maneira que eu possa verdadeiramente aprender a palavra de Deus. E no orgulho nós perdemos muitas coisas, perdemos a comunhão com Deus, porque Deus quer que venhamos nos achegar a Ele com um coração puro, com atitude correta, com um comportamento que venha agradar a Ele, irmãos. E quando nós somos orgulhosos, o prejudicado somos nós mesmos. Eu já conheci muitas pessoas orgulhosas, cheias de si, que hoje estão caídas. E caiu há muitos anos e não se levantou mais nunca. O orgulhoso é aquele que se acha o tal, é aquele que se impõe no seu pedestal de glória e não quer descer de jeito nenhum. Mas é aquela questão: quem sobe no pedestal de glória e não quer descer de jeito nenhum, Deus olha assim e diz: é o jeito eu lhe derrubar, né? É melhor descer do que o próprio Deus derrubar, para chegar embaixo e dizer: Senhor, estou vendo as suas alturas, estou vendo que tu és maior do que eu. Então são coisas que nós temos nas nossas vidas, que muitas vezes está em oculta, coisas em nossas vidas que nós muitas vezes não queremos, lutamos o bastante para não mostrar esses defeitos, para que a nossa imagem não venha a ser denegrida, para que as pessoas tenham sempre algo de nós, uma referência bonita, porém falsa. E Deus não quer isso. Deus quer que sejamos verdadeiros em todas as coisas. Deus quer que sejamos sinceros em todas as coisas diante dEle. Lembro-me de uma passagem de um homem que foi orar a Jesus pedindo a cura, e ele logo chegou para Jesus, se manifestou e disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Que coisa bonita, né? Ele fez errado? Não.
Foi o homem mais sincero que teve um encontro com Jesus, quando Jesus estava curando os enfermos, foi nessa parte: ajuda-me na minha incredulidade. Ele quis dizer: ó Senhor, estou acabado, eu vim a Ti por informações, por alguém que me falou algo, mas me ajude a crer, que eu sei que o Senhor cura, mas me ajuda nesse acréscimo de fé que eu não tenho. Isso é que é maravilhoso, irmãos, porque se eu nego as minhas imperfeições, não tem jeito, alguém vai ver. Se eu nego as minhas falhas, alguém vai notar, não tem jeito. É como diz o ditado: um gato escondido com o rabo de fora. Tem para onde fugir. Algumas circunstâncias haverá para que sejamos identificados diante da multidão, para sabermos verdadeiramente em quem nós somos. E essas circunstâncias estão ligadas a coisas boas que Deus faz, que Ele permite acontecer para nós termos uma mudança de vida. Ele permite acontecer, é porque tudo quando vai acontecer nas nossas vidas, que Deus permite, a gente acha que é desastroso, a gente acha que já é o fim de tudo, já acabou tudo, não tem mais jeito para mim. Não, nada disso. A Bíblia diz que Deus, Ele castiga a todo a quem Ele ama. E se você está passando por alguma adversidade da vida, alguma dificuldade, é porque Jesus te ama e quer te colocar numa posição melhor que Ele está desejando colocar você. Tudo isso, irmãos, está ligado ao querer de Deus. Tudo isso está ligado ao propósito de Deus para que seja restituído toda a nossa vida, não em determinada área, mas em todas as áreas das nossas vidas, nós tenhamos um renovo de justiça diante do Senhor Jesus. E isso é que é importante, irmãos. Isso é que é importante nós pedirmos a Deus: tira, Senhor, o orgulho de dentro de mim, aquele ar de posição, aquele ar de que eu não estou sendo nada diante de Deus e nem diante das pessoas, mas eu quero ser aquilo que eu não posso, aquilo que o próprio Deus não me determinou para eu ser, eu quero ser. Não é por aí. Deixa Deus trabalhar de uma forma minuciosa. Lembro de uma passagem de Davi, eu lendo, que muitos chegavam para Davi e disseram: olha, Davi, após ser ungido, vai lá, persegue todo mundo e ocupa o teu lugar como rei. Ele disse: não, esperarei o tempo do Senhor. E Davi passou longos anos esperando cumprir o seu reinado. Ele já tinha sido ungido, mas ele esperou mais um tempo. Era uma posição que ele tinha que estar, mas se ele fosse orgulhoso: não, eu sou rei, eu tenho que estar, é logo que eu tenho que mandar, vou mandar os exércitos ali, destruir quem está na minha frente, quem está me atrapalhando, e eu serei o rei, o qual o Senhor me determinou. Mesmo ele tendo essa convicção em Cristo Jesus, mas ele preferiu esperar mais um pouquinho naquilo que Deus já tinha lhe constituído rei. Isso, irmãos, é maravilhoso para as nossas vidas, sabermos que temos que viver o tempo de Deus, deixar o orgulho de lado, nos humilharmos muitas vezes para chegarmos a uma vida de edificação. Porque em todas as coisas, no mais alto grau de posição que nós venhamos a ter, Deus, Ele nos chamou para sermos servos. E ser servo, quanto mais você sobe, é que você torna-se mais servo na presença do Senhor. Mais servo. Você não vai ficar sentado em uma cadeira esperando alguém com uma bandeja lhe trazer algo. Se você é grande, dê o exemplo fazendo isso para o menor. Dê o exemplo fazendo isso para o seu colega de trabalho.
Dê o exemplo fazendo isso para a sua colega da faculdade, do curso ou o que você esteja fazendo. Dê o exemplo, que isso é glorificador diante de Cristo Jesus. Amém? Quarto ponto: esvaziar-se de si mesmo e ouvir a voz de Deus. Esvaziar-se, ficar livre de tudo que você pensa como conceito, ponto de vista, acho, penso ou parece, mas esvazie de si mesmo, para que você possa ouvir a voz de Deus. Que quando você está cheio de si, você não quer ouvir a voz de Deus, nem a voz de ninguém. Isso já aconteceu comigo. Nós achamos que estamos certos e que não precisamos de nenhuma ideia sugestiva, nada de ninguém. Eu sou o tal, 100 vezes eu sou o tal. Ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Ler a Bíblia é um fator muito importante para você ouvir Deus falar com você. Mas Deus tem outros meios, outros recursos de falar também com você. É usando alguém para lhe dar uma ideia. E isso é importante. Você ouvir aquele que muitas vezes aparente até ser pequeno na sua presença, pelo seu modo de pensar, pelo seu orgulho, pelo seu parecer, você acha que aquele é pequeno, mas é aquele pequeno que não parece ser nada, é que vai lhe dar um bom conselho. Eu estava em um lugar e eu conheci uma pessoa que era bem pobrezinha. E essa pessoa chegou para mim e disse: irmão Jackson, congregava na igreja, ele gosta de mim pra caramba. E ele disse: irmão Jackson, eu tive uma situação de um sonho a semana passada, eu quero conversar com você. Eu disse: pois não, irmão, tinha terminado o culto. Sentei com ele, conversei, fui tomar até café tarde, para ouvir aquela pessoa me falar. Ele disse: irmão Jackson, houve uma situação de uma tentação disso, daquilo, que alguém estava armando para você. Tome cuidado, meu irmão. Eu deitei, sonhei, acordei assim, atordoado pela cena que eu via algo armando para você. Eu dei ouvido, prestei atenção e guardei as palavras que ele me disse. Um mês depois, eu descobri que algo estava acontecendo. Mas se eu dissesse: não, é uma pessoa comum e muito simples, eu não vou dar ouvido, eu cairia nos laços do diabo. Muitas vezes só queremos ouvir a voz de Deus quando é aquela pessoa que parece ser grandemente importante. Não, você está errado. Você tem que ouvir a voz de Deus, daquele que Deus põe no seu caminho, põe na sua frente e diz: olha, eu quero falar algo que Deus me mandou falar para você. Se você tem a consciência de que aquele algo vem do Espírito de Deus, pare para ouvir, que Deus quer livrar um grande livramento. É isso, irmãos, esvaziar-se para ouvir Deus falar, senão nós passamos despercebidos e achamos que por tempo de evangelho nós já sabemos todas as coisas, né? Tempo de evangelho, já sei tudo. Nossa, para que dica que eu sou o cabra que eu já tenho uma temporada no evangelho? Não tem nada a ver uma coisa com outra. O Senhor, Ele nos mostra, nos fala todos os dias, porque todos os dias nós estamos precisando de um reajuste. Nós somos carro velho, irmãos. Na proporção que a gente vai andando, sempre falta um parafuso para ser apertado. Não tem jeito, não tem para onde fugir. As nossas peças folgam, as nossas condições se desajustam, para que venha o Espírito Santo de Deus e faça um ajuste na minha vida e na sua vida também. E ninguém pode ser melhor do que ninguém.
Se eu quiser ser o melhor, Deus vai dizer para mim: agora ande sozinho, vá sozinho, né? Se vire sozinho. E aí simplesmente andar sozinho é quebrar a cara, é se esbagaçar na primeira esquina, não é isso? Então vamos pedir a Deus que Ele nos oriente, que Ele nos dê capacidade para nós vencermos todas as coisas, quando nós nos prontificamos a ouvir verdadeiramente a sua voz, que é de suma importância para as nossas vidas. Abra aí, irmãos, a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5. Que nos diz assim, com relação ao que eu acabei de falar: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Que é a canção do tolo, irmãos? É só elogios. Você está bem, você está, nossa, você está, como diz o povo aí fora, você está estourando, você está realmente numa posição boa, sempre elogios, mas nunca dizer: fulano, isso assim você está precisando, isso assim você está necessitando. São canções que a gente ouve, que nos entra até um certo contentamento de que estamos bem diante do Senhor Jesus, mas nem sempre estamos bem. Não é que você esteja todos os dias numa piora, não é isso que eu quero dizer, mas há circunstâncias que nós nos fragilizamos, há circunstâncias que nós decaímos um pouquinho, olhamos para nós mesmos e dizemos: Senhor, eu não estou bem diante de Ti, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, Senhor, eu preciso do Seu socorro, para que eu possa suportar as adversidades da vida. É difícil viver esses últimos dias na terra? É, mas os meios nos quais o Senhor nos dá para nós buscarmos trabalhar nossa vida espiritual, nos dá uma condição de melhora também. É aquela questão que eu sempre digo: a vida é difícil, sem dúvida nenhuma, mas tem gente que dificulta mais ainda a sua vida. É como se dissesse: eu quero ir a Salvador, não, pegue o carro, vá a BR direto, não, me dê um facão que eu vou cortando na mata. Tem pessoas que dificultam mais ainda o seu viver em todas as circunstâncias. Mas na questão da restituição, eis um ponto o qual nós precisamos melhorar na nossa vida espiritual e diária diante do Senhor Jesus, buscando sempre ouvir a voz de Deus atentamente. Irmãos, nós não sabemos tudo, nós não entendemos tudo. Tem coisas que nós perguntamos a Deus, ou queremos perguntar o porquê está acontecendo. Se alguém teve uma vez uma criança de 3 anos, me deu uma queimada que eu fiquei sem graça. Ela estava no meio da turma e disse: essa menina pequenininha pergunta tudo, que menina é essa? Eu brincando com ela, né? Ela disse: olha, se eu pergunto é porque eu não sei, se eu soubesse não perguntaria. Eu fiquei sem graça da sabedoria que a criança teve. E assim somos nós. Vivemos, é como eu sempre tenho um ditado que eu digo: vivendo e aprendendo, morrendo e não sabendo tudo. Assim mesmo é a nossa vida diante de Deus. Todos os dias é um aprendizado, todos os dias é algo que Deus se revela para as nossas vidas, todos os dias é algo que Jesus se manifesta para mostrar ao mundo e para nós que essa diferença do agir dele é que realmente nos dá a condição de viver. Tanto que em Oséias 6,3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, não há limite de nós conhecermos o qual precisamos conhecer. Esse limite não há. Essa condição de conhecer é todos os dias até nós sairmos da terra. E ele ainda diz que lá na glória
Ele vai se revelar como Ele é. Coisa importante, né? Sabemos que a nossa caminhada não para por aqui, mas que vai até os confins da terra, até chegarmos à glória de Deus. É isso que é importante, irmãos. Pensarmos de que o mundo não para por aqui, as coisas não param por aqui, e a nossa vida espiritual também não para. É como você andar de bicicleta. Você anda de bicicleta, se você parar, não colocar os pés, você cai. A vida cristã é a mesma coisa, é um andar de bicicleta todos os dias, que nós temos que manter o equilíbrio para continuarmos firmes na presença do Senhor Jesus. Isso é que é importante. Eu sei alguma coisa? Não. Todos os dias eu estou aprendendo com alguém, até com uma criança eu estou aprendendo. Todos os dias nós estamos adquirindo. Às vezes alguém diz assim: Jackson, mas o matuto, oxente, é com quem mais a gente aprende, é com aquele matuto de roça, é que sabe muita coisa, irmãos. E é assim a vida espiritual. Vem através quando nós procuramos ouvir Deus, ouvir coisas que venham nos edificar, que a própria palavra de Deus nos diz, ouvir de tudo e reter o que é bom. E tudo que é bom devemos reter para que venhamos ter como uma forma de um grande aprendizado diante do Senhor. E em meio a tudo isso, o gostoso é que o nome do Senhor será glorificado por minha vida e através da sua vida também. Amém? Quinto passo: humilhar-se na presença de Deus. Humilhar na presença do Senhor Jesus. Irmãos, às vezes, como já foi citado aqui, palavras muito bonitas, e é verdade, às vezes nós queremos orar a Deus, usando de expressão assim, ocultando a situação que nós estamos vivendo, ocultando as dificuldades na vida, e Deus olha assim e diz: meu filho, fale logo o que é que você quer. E às vezes nós não queremos nos humilhar diante de Deus, porque muitas vezes achamos que as razões do nosso saber é o suficiente. E humilhar diante de Deus, irmãos, é nós crescermos. Eu aprendi muitas coisas que hoje eu não consigo. Nada contra com quem faz. Me entendam bem, deixo claro. Eu não sei exigir diante de Deus. Eu não sei dizer a Deus: você. Eu não sei dizer a Deus: me dá que eu quero, que eu estou precisando. Eu não sei dizer a Deus, ou seja, expressar diante de Deus como se Ele fosse um qualquer para a minha vida. A gente vê exemplos na leitura bíblica, que quando alguém chegava para um rei, simplesmente, aquele servo se abaixava e dizia: ó amado rei, vive eternamente. E o rei perguntava: que o servo quer? Ele dizia: Senhor meu rei, desejo ir ver a minha família em tal província. Se for do agrado do meu rei, e o Senhor se agradar do meu pedido, fazes conforme a tua vontade. Um rei, um homem comum, um ser humano pecador, e para Deus, poucos querem reverenciar o nome do Senhor Jesus, usando expressões corriqueiras, expressões comuns, expressão banal, expressão como se estivesse se referindo, desculpa a expressão, a um moleque ou a qualquer outra pessoa, uma pessoa comum da vida. E não é assim. Se humilhar diante de Deus é nós, antes de pedirmos, reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é soberano. Teve um cidadão que usou uma expressão tão ridícula,
se dizendo ser amigo de Deus, que eu disse, meu Jesus, isso é abominação, isto eu não farei. Ah, mas Jesus é meu amigo. Que amigo? O verdadeiro amigo respeita o amigo nas expressões que vai dizer. Jesus, quando disse que Deus, quando falou que nós seríamos amigo dele, ele não deu uma liberdade ousada, não deu uma liberdade realmente de usar de expressão qualquer, mas ele deu uma condição de nós sermos amigos num contato, em uma comunhão, mas porém com respeito. Tinha um colega meu, eu tenho um colega que praticamente nós fomos criados juntos. Ele tinha uma bicicleta muito boa e eu tomei emprestado na mão dele. Falando, me empresta aí que eu vou lá na central de abastecimento e volto. Isso já tem alguns anos. Quando eu fui dobrando a esquina, eu derrapei num buraco, a bicicleta tombou e partiu a jante. Eu disse, e agora? Fui lá numa casa de bicicleta, mandei botar a jante e devolvi para ele. Quando eu devolvi, ele disse, você lavou a bicicleta, como essa jante está brilhando? Aí eu disse, não, foi que eu vim ali, caiu num buraco e partiu a jante, eu botei outra. Ele disse, mas rapaz, para que você fez isso? Eu simplesmente disse para ele, eu fiz isso porque você é meu amigo. Assim mesmo é Deus, não se olha a condição de um amigo em dizer, quebrou isso, prejudicou isso, digo isso porque ele é meu amigo. Não, aí onde há o maior fator chamado respeito. Então, temos que saber nos humilhar diante do Senhor Deus, de maneira, sabendo que Ele é Senhor, sabendo que o que eu quero, Ele não é obrigado a me dar, sabendo que o que eu vou pedir a Ele, eu tenho que saber como chegar. Não é eu dizer, eu quero, me dê e acabou. Eu sou teu servo, porque eu não... Tua palavra diz isso, sim, a palavra diz, mas eu também não vou usar de ousadia. Tem essa também. Não vou usar de ousadia, porque a palavra me dá determinadas condições. Eu tenho que ter o respeito a Deus, me humilhar no pedido, de maneiras que Ele possa me ver como servo e como amigo. Se você conhece alguém que encosta um caminhão com 10.000 laranjas, se você souber pedir, você ganha um saco. Vou dar o segredo. Você diz, fulano, essas laranjas vêm de onde? Normalmente a pessoa diz, não, eu estou trazendo de tal lugar, essas laranjas devem ser maravilhosas, devem ser doces, né, saborosas essas laranjas. Aí ao mesmo tempo você diz, poxa, dá para você me arranjar uma? Eu quero ver o cidadão não dizer, não meu filho, pega uma sacola ou uma panela que eu lhe dou. Mas se você chega dizendo, que laranjas bonitas, deve ser, rapaz, você me arranja um saco, o cara vai olhar, mas peraí rapaz, as laranjas são minhas, vem para cá, exigindo, assim mesmo é diante de Deus. Quando nós sabemos, tanto que a própria Bíblia nos diz que não recebemos muitas vezes porque não sabemos pedir, e quando recebemos é para os próprios deleites, mas que devemos ter, saber nos humilhar diante do Senhor Deus, para que recebamos as suas bênçãos, irmãos. Ser amigo de Deus é saber que Ele está pronto a nos ouvir e nos auxiliar, mas de uma maneira humilde, de maneira que nós possamos respeitar o senhorio dele nas nossas vidas. É isso que é importante, nós compreendermos a palavra de Deus e saber que Deus sendo Senhor, a nossa humilhação nos leva a um fator muito importante, que é o crescimento espiritual diante de Deus. Nos leva. Abra aí, irmãos, Mateus 18:4. Mateus 18, versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como este menino é o maior no reino de Deus. Menino quer dizer criança, né? Mas de uma forma
é o maior no reino de Deus. Como uma criança, como aquele que realmente tem atitude de humildade diante do Senhor Jesus, tem parte no reino de Deus. É através de nós nos humilharmos para que assim nós possamos vencer as adversidades da vida, né? Aqui, esforçar-se, sexto ponto, esforçar-se para ser fiel diante de Deus, independente das circunstâncias. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um sistema que normalmente quem trabalha em grandes empresas, lugares ou com pessoas de grande influência já ouviu muito isso. Muito isso. Você quer fazer isso para mim? Você vai ganhar tanto. Cara, corre, não dá, não quero, a minha vida é... Lamentavelmente, as pessoas dizem, se você continuar com esse pensamento, você não vai ter nada na vida. Não é verdade? Tudo bem, usam até essa expressão, tudo bem que temos que ser honestos, sinceros, mas também não é bem assim. Você tem que ter seu jogo de cintura, o seu meio, senão você não vai ter nada na sua vida. A fidelidade é um legado que todos nós, quando adquirimos, temos que conservar diante de Deus e diante dos homens. Hoje nós estamos numa época das facilitações, os meios pelos quais você possa adquirir as coisas. Pelo modo de pensar deles, é só você não ser tão honesto como você quer ser. E a fidelidade diante de Deus é algo, irmãos, que não precisa você ser vigiado por ninguém. É aquela questão, não existe meio fiel, meio honesto, meio santo, meio puro e meio cristão. Jesus não trabalha com meio. O sobrinho da minha esposa contou uma história engraçada, que ele tinha perdido, alguém tinha pegado o celular dele, se não me falha a memória, parece que foi o celular, e ele disse, maninha, a pessoa que estava perto de mim, eu achei que ele era meio ladrão. Meio ladrão. Quer dizer, Jesus ele quer uma fidelidade completa, sem que venhamos nos envolver no sistema deste mundo hoje, no sistema dessa sociedade hoje, que não ensina coisas boas nem construtiva para a nossa vida como cristão em Cristo Jesus. São influências que vêm às nossas vidas para tentar denegrir a nossa vida espiritual, vida moral, vida na sociedade, vida nos meios das pessoas que acreditam em nós. E a fidelidade é uma coisa muito importante. Mas eu tenho que lhe dar até uma notícia um pouco chata. Você perde muitas coisas, mas você ganha no reino de Deus. A Bíblia nos diz o seguinte, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, ir para o inferno. Que adianta abraçar todas as oportunidades que vêm à sua mão e que lhe dão, sem você analisar nada criteriosamente, se aquilo vai ser um prejuízo para a sua vida ou não, você abraçar só dizer, eu quero, hoje sou nenhum besta, eu não vou deixar nada passar, e realmente cair dentro do inferno. Nós não podemos nos envolver com pessoas que só buscam interesse possessivo do ter, que não é errado ter, mas também tem que ver os meios, se são meios escusos, nos quais vai envolver a sua vida espiritual. Está errado. E Deus ele busca verdadeiramente homens, mulheres, adolescentes, fiéis a Deus.
A gente vê o exemplo de Daniel, que quando eles foram levados cativos para a Babilônia, aí muitos podem imaginar assim, mas irmão Jacques, para ser fiel a Deus, para ter uma atitude adulta, é preciso no mínimo a pessoa ter 25, 30, 40 anos de idade, né? Não, muito pelo contrário. Porque Daniel, eles eram simplesmente quase garotos. Mas eles colocaram no coração, sendo levado à Babilônia, serem fiéis a Deus, não se contaminando com as iguarias do rei. E eles levaram até o fim e não se contaminaram, foram fiéis até o fim diante de Deus. Jamais nós podemos ter a nossa vida restituída abraçando tudo, abraçando todas as oportunidades, abraçando tudo que nos querem dar, abraçando tudo que dizem, isso é para você, não perca a oportunidade, abrace que isso é para você. Não é por aí a questão de nós simplesmente queremos vida restituída desta maneira. Jesus, ele exige de mim, exige de você, exige de todos nós que sejamos exemplos em todas as coisas, para que quando alguém olhar, diga, sim, aquele sim é diferente. Porque o próprio Jesus, em uma palavra, ele disse que se conhece a árvore pelo fruto. Não se conhece em palavras, mas em atitudes e gestos, comportamentos. Isso é muito importante nós entendermos de que a nossa restituição envolve tudo isso, o qual nós queremos que Deus faça em nossas vidas. Ser fiel a Deus. A gente vê o exemplo de Zaqueu, que ele se comprometeu a ser fiel. Sabe como? Quando ele teve um encontro com Jesus em Lucas 19, ele olhou para Jesus, Jesus não disse nada. Jesus podia ter dito, mas Zaqueu, estou sabendo de você é um cabra terrível, viu? Come os impostos, come a maioria dos lucros, mas rapaz, você precisa se consertar. Ele mesmo, quando teve um encontro com Deus, com Jesus, ele disse, Senhor, se tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. Isso é fidelidade. Ele não quis mais aquilo que ele tinha extraído de alguém desonestamente. Ele queria devolver como de fato devolveu. Isto é fidelidade, irmãos. Mas quando pensamos só no lucro, vantagem, o inferno pode esperar lá adiante, viu? Mas quando Deus, ele nos chama para nós sermos fiéis, ele chama para um real compromisso com ele. É isso que é importante. Conclusão. Todos nós precisamos ser restituídos diante de Deus. E a nossa condição para essa restituição acontecer é nós olharmos os valores de Cristo, já posto aqui na palavra de Deus. É olharmos os valores já determinados por Cristo dentro da sua palavra, para que nós tenhamos a nossa restituição em todas as áreas das nossas vidas e dizermos, Senhor, hoje eu sou vitorioso porque eu observei a sua palavra. Porque eu guardei a sua palavra, eu comi a sua palavra, eu guardei dentro de mim aquilo que de fato, realmente eu deveria ter aprendido, como de fato eu aprendi, como a gente encontra ali em João 5,39, que o próprio Jesus nos ordenando diz, examinai as escrituras, porque julgas ter nela vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, ou seja, todo comportamento que nós venhamos ter, que venha agradar a Deus, está tudo dentro da palavra de Deus, testemunhando de Cristo Jesus, quem Ele é e o que podemos ser através dEle também. Isto é que é importante. A conclusão, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.